a santificação ela vai depender do nosso nível de entrega, né? Então Deus ele só vai santificar aquela área que a gente entregar para Ele, né? As coisas que a gente entregar nas mãos dele para Ele conseguir transformar, né? O que a gente retém com a gente, né? Nossos pecados ocultos, que às vezes a gente também nem sabe o que está pecando, né? Ele não consegue transformar. Então por isso é muito importante também a gente ouvir a Deus, né? Deixar Ele trazer à tona aqueles pecados que estão dentro da gente que nem a gente sabe, né? Que a gente peca. Então é importante a gente também ouvi-lo para poder identificar esses pecados e entregar nas mãos dele para assim haver a mudança. Então lá em 1 João, versículo 2, capítulo 3 diz: "E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos." Então só iremos saber se estamos nos relacionando completamente com Jesus, se estamos guardando os mandamentos dele, né? Guardar os mandamentos dele no coração, é fazer por amor e não por obrigação, né? Eu não fazer para cumprir regras, e sim porque eu amo, e sim porque eu tenho prazer de agradá-lo, né? De corresponder todo esse amor que ele sente por mim. Então isso vai estar no meu coração, eu vou fazer porque simplesmente por amor a ele, né? Simplesmente porque eu quero agradar e não porque é a minha obrigação. A gente precisa também aprender a andar, aprender a caminhar com Jesus, né? Então a gente precisa estreitar nossa amizade e intimidade com ele, né? Sem amizade e intimidade a gente não caminha junto, né? A gente precisa ser amigo de Jesus, né? E como que a gente aprofunda a nossa amizade e intimidade com Deus? Através da oração e da leitura da palavra, né? Através da leitura da palavra Deus vai se revelar a gente, né? A gente vai conhecer a Deus, conhecer cada vez mais através da leitura. E a oração é essencial, né? A gente precisa conversar com Deus, como a gente conversa com um amigo, né? A gente só é íntimo de um amigo quando a gente convive com ele, quando a gente conversa, né? Quando a gente tem tempo de qualidade, né? Então a gente precisa ter tempo de qualidade com Deus, né? A gente precisa estudar a Bíblia, né? A gente precisa ter tempo de oração, né? Isso precisa ter qualidade, né? Então, através da oração, né? Não é só dizer para Deus dos meus anseios, pedir, né? Falar só de mim. A gente também tem que, na oração, fazer um pouco de silêncio para tentar ouvir Deus falando conosco, né? Deus fala conosco através da oração também, mas a gente às vezes precisa ficar em silêncio, né? Para Deus ir falando e mostrando. Então a gente precisa estar sensível a Deus para Ele conseguir nos santificar também, né? Porque Ele só consegue nos santificar nos mostrando, né? Onde estão os nossos erros, onde estão os nossos pecados. O caminho perfeito de Deus é aquele que nos conduz em direção à sua santidade. Para andarmos por esse caminho, precisamos observar algumas características que nos levarão a Ele. Então eu coloquei 2 exemplos aqui, que é a fé em Cristo, né? A fé em Cristo, ela nos leva ao sentido contrário do mundo, né? Então, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz: "Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Então aqui, ou somos amigos de Deus e inimigos do mundo, né? Amigos de Deus e amigos do mundo não tem condições, porque são caminhos completamente opostos, né? O mundo diz pra gente fazer uma coisa e Deus diz pra fazer outra. Então a gente não consegue agradar os dois. Ou a gente é amigo do mundo ou é amigo de Deus. E a outra característica é o amor a Deus, né? Então lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: "Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele." Como eu já disse, quando amamos a Deus, fazemos por respeito e não por obrigação, né? A gente faz porque a gente ama, não porque a gente é obrigado, né? E quando a gente une essas 2 características, que é a fé e o amor, né? A gente tem a obediência, né? Então a obediência, ela é uma grande característica de um homem e de uma mulher. Então a obediência, ela acaba gerando a santidade, né? A obediência é o grande segredo espiritual para a santificação, né? Então quando eu obedeço a Deus, eu estou permitindo que Ele me santifique. Eu vou ler aqui
em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então aqui nessa passagem, Deus, né, falou para o profeta Samuel, né, que mandou um recado para o rei Saul, dizendo que ele ia, né, guerrear contra o povo inimigo, que eram os amalequitas, e que era para ele exterminar tudo, né, não aproveitar nada, nem animal, nem riqueza, né, era para ele aniquilar tudo do povo. Só que aí Saul foi lá, viu os animais, né, achou que Deus se agradaria, pegou alguns animais e ofereceu em sacrifício a Deus, né, só que Deus não pediu isso a ele, né, então ele desobedeceu a Deus. Então é nesses momentos que a gente consegue identificar uma pessoa rebelde, uma pessoa desobediente. Lá em Salmos, no capítulo 42, versículo 7, diz: um abismo chama outro abismo. Então, quando a gente peca, a gente acaba gerando um duplo pecado, né? O pecado em si e a desobediência, porque eu estou desobedecendo a Deus. Então eu posso citar o pecado do adultério. Então quando eu estou adulterando, né, além de eu estar adulterando, eu estou desobedecendo porque Deus falou para mim não adulterar. Então eu acabo gerando um duplo pecado na minha vida. Aqui no outro versículo de Números, né, capítulo 2, versículo 15 diz: assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Então aqui Miriam, ela tinha desobedecido a Moisés, que era a autoridade espiritual, né, a autoridade concedida por Deus. E Deus a visitou com uma lepra, que era uma das piores doenças da época, né? Então essa doença, como era contagiosa, quem pegava a lepra, ela tinha que ficar separada do povo. E Miriam ficou separada por 7 dias, né, enquanto Deus não trouxe a cura. E durante esses 7 dias o povo não pôde sair de lá, não pôde partir. Isso gerou um atraso espiritual para o povo. Então isso nos mostra que o nosso pecado, às vezes, ele não traz consequências só para nós. Ele traz consequências para as pessoas que estão próximos da gente também. Então, por exemplo, né, eu vou usar um exemplo do pecado de adultério também. Então, quando eu tenho uma relação fora do meu casamento, né, eu estou adulterando, isso está trazendo um pecado, né, uma consequência para a minha vida e uma consequência para a vida da minha família também, do meu esposo, né, da minha mulher, dos meus filhos. Então, da minha família, isso traz uma consequência também para as pessoas que estão próximas da gente. Então, obedecer, ele é diferente de concordar, né? Eu não vou obedecer só quando eu concordo. Concordando ou não, eu tenho que obedecer a Deus, né? Primeiro eu obedeço a Deus e depois, né, Deus me revela o motivo. E a gente tem sempre 3 opções de escolha, né? Que é obedecer imediatamente. Então Deus espera isso de nós, Deus espera que obedecemos a Ele sem questionar, né? Isso nos gera uma bênção espiritual, né? Porque mostra que a gente confia inteiramente em Deus, que a nossa vida está entregue a Ele, né? Então Deus acaba concedendo bênçãos espirituais. Também tem a opção de questionar para só depois obedecer, né? Aí isso é um problema porque, né, se eu estou questionando, isso mostra que minha vida não está 100% diante de Deus, né? Eu não entreguei ela 100% a Deus. Primeiro eu preciso saber, né, o que Deus pretende, né, para ver se está de acordo com os meus desejos ou não, para só depois obedecer. Isso vai gerar um atraso espiritual na nossa vida, né? Isso mostra que a gente não entregou 100% da nossa vida para Deus. A terceira opção, que é não obedecer, que é a pior escolha que a gente faz, né? A gente sabe que os planos de Deus vão ser sempre melhores que os nossos, né? Vão ser perfeitos. E se a gente não obedece, a gente acaba caindo em pecado. Isso traz maldição para a nossa vida, né? Então, isso mostra que a gente realmente não entregou a nossa vida para Jesus, né? A gente vai ter que voltar a examinar o que houve de errado, por que a gente não está conseguindo obedecer, ou por que a gente não entregou, para tentar melhorar, porque aí o pecado ele vai tomar conta, né? A gente não vai conseguir se manter em santidade porque vai estar sempre em desobediência. A obediência, ela gera sabedoria também. Quando a gente obedece a Deus, Deus nos presenteia com sabedoria, e através dessa sabedoria é que Ele vai revelar os planos dele pra gente.
quando a gente é sábio, a gente recebe essa sabedoria sobrenatural, a gente começa a obedecer, a gente começa a ouvir Deus pela sabedoria, né? Então a gente começa a discernir melhor os planos de Deus, a gente sabe o que Ele tem pra gente, né? A gente não só tenta ouvir ou faz coisas achando que é Deus que está mandando, mas às vezes é o nosso coração, e é através dessa sabedoria que a gente vai conseguir discernir se é a gente, se é os nossos desejos, são os desejos de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então o temor do Senhor, ele é a própria sabedoria que a gente recebe de Deus, né? Quando a gente teme ao Senhor é porque nós os amamos, né? É porque nós já somos sábios, né? Deus já concedeu um nível de sabedoria pra gente, a gente já não tem mais medo de Deus, a gente obedece por amor e não por medo. A obediência, ela também gera autoridade espiritual. Então a obediência, ela conduz à santidade, que por sua vez conduz à autoridade espiritual. Então quando a gente anda em santidade, Deus nos concede autoridade espiritual. Então lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 19 e 20 diz: e disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então aqui foi quando Jesus, né, ele chamou a Pedro e André para caminhar com ele. Lá, quando Jesus os chamou, Pedro e André não sabiam para que era, eles não sabiam que era ser pescadores de homens, mas mesmo assim eles largaram tudo para seguir Jesus. Eles obedeceram a Jesus sem questionar, e isso trouxe bênçãos para eles, né? Eles passaram alguns anos com Jesus para Jesus os preparar, né? E Pedro foi um dos principais apóstolos, né? Foi nele que Jesus depositou a confiança para início da igreja, né? Então, imagine a autoridade espiritual de Pedro, né? Porque ele atendeu o chamado de Jesus, ele obedeceu, né? Sem questionar. Então, isso trouxe autoridade espiritual sobre a vida de Pedro.